O ferro só se funde sob calor. O diamante só se lapida sob pressão. E a velocidade dessa lapidação vai depender da qualidade da presença, da qualidade da ação. Bom, eu ouvi isso num podcast ontem e senti de compartilhar com vocês, conectando com alguns processos pessoais e principalmente com toda essa filosofia, com todo o conhecimento prático comportamental do yoga. A vida, ela está sempre nos trazendo desafios, né, e repetições. Independente, né, de onde a gente esteja, a gente pode, como eu recentemente, mudar de cidade, mudar de estado, né, mudar de país, trocar de trabalho, trocar de relacionamento. E as situações, elas acabam se repetindo com duas possibilidades, né? Ou pra gente sofrer aquilo de novo e aí ter um ciclo de dor, de sofrimento e, tipo, perceber, tipo, nossa, de novo, né? Como que eu posso mudar, agir diferente? Porque a única forma que a gente tem controle é olhando pra dentro. É mudar a nossa reação àquilo que a vida nos traz, né? Ou observar aquilo chegando, né? E antes que aconteça, você já trazer uma mudança de comportamento, né? Você já agir diferente, não esperar reagir, não esperar acontecer, né? Você ter o mesmo comportamento ou a situação chegar no ápice de novo para você aí então perceber. Muitas vezes é isso que vai acontecer, né? A gente vai perceber aquela repetição depois que ela já aconteceu, né? E muitas outras vezes, né? Dependendo da intensidade, dos graus aí, dos acontecimentos, a gente já vai observar aquele sinal, né? Aquele iniciozinho ali e já ter uma mudança de comportamento, né? Já agir diferente. Então, levando a gente para essa consciência entre ação e reação, né? Entre manter a agitação, manter o automático e colher, né, os frutos ali depois, colher, né, reclamar depois, observar depois do sofrimento, né? Pelo amor ou pela dor, né? Ou agir antes, observar antes, ter essa modulação antes. E isso é a parte da vida, né? Enquanto a gente estiver aqui nesse corpo físico, nessa experiência humana, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa consciência, ela vai estar tendo oportunidades para se lapidar, para se desenvolver, né? Com roupagens diferentes. E o caminho do yoga é justamente esse processo, né? E essa ferramenta incrível que nos dá condições de fazer esse trabalho de forma independente. Então, sim, a gente vai ali ser aluna, a gente faz um curso, a gente, né, se coloca no lugar de ser guiado, mas essa prática, essa consciência, ela só se expande realmente, ela vai criando raízes, né, mais firmes no seu solo interno quando a gente desenvolve a prática pessoal, o sadhana, que é justamente a solitude, o silêncio, né, para aquele caminho que foi começando a ser pavimentado, né? Aquela mata que estava densa, fechada, começou a se abrir uma trilha, sendo guiado, modulado por outra pessoa, por um estímulo externo, ele possa, né, se expandir com a sua prática pessoal, com a sua prática interna. Então, a gente traz esse conhecimento que vai do denso para o sutil, né? O yoga chama isso de koshas, que são os nossos corpos de energia. Então, a gente tem o corpo físico, né? E aí, tudo que engloba esse corpo físico, com seus sintomas, os seus desequilíbrios, hora do excesso, hora da falta, né? As doenças vêm nesse lugar, sejam elas mais físicas, fisiológicas, ou aquelas que manifestam como sintomas de acúmulo de samskaras, que são essas impressões, né, essas tendências, as repetições de comportamentos nocivos, porque justamente está na inconsciência. E aí, à medida que a gente vai, né, refinando essa percepção do denso para o sutil, a gente vai para o corpo emocional, vai para o corpo mental, né, que estão muito ali intercambiando, junto com o físico também. E aí, por mais que tenha uma organização, né, sim, mas a gente
tudo tá em ciclo, né? A gente vai e volta, vai e volta. E aí vai expandindo ainda mais esse corpo espiritual, né? E o corpo da consciência plena que nos conecta, né, à sabedoria universal, à consciência divina, né? Ao Akasha, que a gente chama. É essa fonte de toda a sabedoria, de toda a criação. E isso só é possível quando a gente vai lapidando esse caminho, construindo, e aos poucos a gente passa, né, a ficar mais tempo em estados mais elevados de consciência e vai reduzindo o tempo que a gente passa em estados de vibração mais baixa, né? Então, à medida que os ciclos vão se repetindo, os desafios da vida, situações, né, em suas diversas áreas, seja ancestral, familiar, seja de saúde, seja nos relacionamentos, as amizades, relações de trabalho, né, relações afetivas, amorosas, as próprias crises existenciais, né, de propósito, de vida, de busca por significado, de identidade. A minha gatinha passando aqui na frente, a Maia, gente. À medida que essas situações passam seus ciclos, né, se repetem, cada vez que uma coisa volta, se a gente está nesse processo, né, de lapidação, de autoobservação, que é o Svadhyaya, de encontrar um pouco mais de conforto com o silêncio, né, com essa quietude, que é onde traz o espaço entre um pensamento e outro, o espaço entre uma emoção e outra, a gente vai conseguindo passar menos tempo na dor, né? Então a dor ela chega, a emoção de baixa vibração chega, o pensamento, a gente até começa a agir de novo, né, naquele comportamento que às vezes é o único que a gente conhece, porque a nossa volta ali no meio familiar, né, na própria sociedade, no que a gente recebe de exemplo, é a única coisa que é conhecido, né? E aí a gente vai recebendo novos olhares, novas formas de agir, de comportar, de observar, de perceber. À medida que isso tudo cresce, né, a gente passa menos tempo na dor, no sofrimento, né, ali nos kleshas que o yoga chama, as causas do sofrimento, que são 5 principais, né? Então a gente tem ali o principal de todos é o medo da morte, né? Então o nosso medo da morte ele guia todos os outros medos, as causas de sofrimento, né? O excesso de apego, isso naturalmente nos leva a um excesso de controle, de controlar as questões, as situações, ter certezas, ou muita cobiça, né, por atingir um objetivo e aquilo leva a uma cegueira. No lado material principalmente, né, mas até também nas posições aí, né, de poder. Falando isso com um tom, eu tenho uma voz às vezes mais suave, gente, mas né, é extremamente pesado e sério isso, é o que na verdade é o principal que a gente vê na nossa sociedade, né, nas guerras, de como tudo tá, esse excesso de apego, esse excesso de controle. E também tem o seu extremo, né, a aversão. Então, eu não gosto, detesto, então eu evito aquilo, eu fujo, né, e eu busco preencher aquilo, trocar, né, com outra coisa. Então a gente cada vez menos resilientes, né, a não insistir em algo que está errado, que está muito desconectado, mas a ver as dificuldades, né, e ter paciência de esperar o tempo, ir lapidando os caminhos e não trocar logo, né, isso acontece muito com os relacionamentos hoje em dia. Então a gente está muito imediatista, né, isso é uma manifestação, né, um sintoma da aversão, né, eu esqueci o nome em sânscrito, mas apego e aversão eles ficam nessa dança, né, a nossa mente fica nessa dança, e aí a gente tem a própria ignorância, né, que é essa consciência mesmo se comportando num lugar de mais baixa vibração, né, que tá ali presa no apego, na aversão, no medo da morte. E então estudar a filosofia do yoga, né, nos propicia também entender como que a nossa própria prática ela pode mudar ao longo dos anos, né? Quando a gente entrega, né, a ação livre de expectativa e a gente tá apenas ali construindo essa disciplina, né? Não que necessariamente precise ser 1 hora de prática, sabe? Física, de asana, não. O yoga ele também vai se alternando, né, pelo Bhakti, que é o yoga devocional, onde a gente entoa mantras, reza o Japamala, conecta um pouco mais com o lado religioso,
né? Mas esse é papo para outro vídeo. O Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, então ler livros, estudar filosofia. Karma Yoga, que é o yoga das relações, né? Onde a gente tá ali doando, sem esperar nada em troca, né? Contribuindo para a sociedade de várias formas, né? Então é o yoga da ação ali, né? E aí a gente tem a prática pessoal, que está dentro do Raja Yoga, essa autolapidação, né? Que pede o sadhana, essa disciplina com a sua solitude. E às vezes isso pode ser uma meditação simples de 10 minutos, que já vai construir essa modulação, essa plasticidade cerebral, que vai nos ajudar ali numa situação, no olho do furacão, seja num trânsito, seja num conflito, ou seja numa notícia que te trouxe muita tristeza, né? Seja numa ansiedade com alguma instabilidade grande da vida. A mente, ela encontra, e aí bem falando em termos de neurociência, a mente ela vai construindo esse espaço, né, que a respiração guia, que a gente aprende lá no corpo, no movimento, com as permanências, a observar as sutilezas. E o espaço que o ar encontra no corpo, ele traz também um espaço, né, entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra, onde a gente consegue aí sim sair da reatividade, aí sim sair do automático e fazer as mudanças necessárias, mudar os comportamentos, né, trazer esse esvaziar, essa autoobservação. E isso acontece muito através do pratyahara, do recolhimento dos sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar, audição. Fica o tempo inteiro voltado para fora, para o mundo. Na prática do yoga a gente tem essa oportunidade, seja uma prática mais física, né? Seja uma prática mais meditativa, passiva, de trazer o recolhimento dos sentidos, né? E aí sim aprofundar na meditação em si, focando a atenção dharana para chegar em meditação dhyana. Então, são os passos do yoga, né? Que a gente usa a asana, postura física, que a gente pratica até que ela se torne firme e confortável, né? Equilibrando profundidade, leveza. Pranayama, esse movimento da nossa energia vital, com diversas técnicas. E tudo isso é muito rico. E por mais que, né, igual eu tenho muitos anos que eu pratico e recentemente eu vi que eu estava desmotivada com a minha prática, e durou alguns bons meses, assim, quase um ano. E mais de um ano, na verdade. E aí eu percebi o quanto que eu estava apegada, né? Eu estava ali numa manifestação que eu estava apegada a um resultado que eu não tinha conseguido atingir porque eu criei uma expectativa, né, relacionado mais à profissão. Mas e aí a minha prática pessoal? E o que me guia na essência, né? O meu yoga, independente, né, da profissão, da persona Luísa no mundo, na sociedade, nesse modelo econômico social que a gente vive. Porque aí eu preciso retomar essa atenção para mim, porque isso me modula, me motiva, me regula, para que eu possa então voltar para o mundo, né, e continuar de uma forma mais fiel, né, trazer o meu satya, a minha verdade. Então eu falei muito isso nas aulas dessa semana, pratyahara, né, os Svadhyaya eu sempre falo nas aulas, vou guiando esse processo. E aí a gente vai lapidando esse diamante, né, da nossa consciência, do nosso ser. A gente vai trazendo, né, esse ferro que se funde e que, infelizmente ou felizmente, a nossa experiência humana aqui, né, na Terra, né, como seres espirituais passando por uma experiência humana, a gente precisa dos desafios, dos conflitos, das pressões, do calor, né, para se lapidar no nosso micro, no nosso interno com nós mesmos, no nosso meso, nas nossas relações próximas, e assim o macro se torna um reflexo disso. Olha aí como é que o mundo tá. Bom, e aí fica aí um pouquinho, né, das minhas reflexões dessa semana com vocês. Me conta o que você achou e bora praticar. Namastê.